Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer junto com vocês aqui todo o resultado da CVC e claro, nós vamos aqui falar um pouco sobre os números e vamos entender o porquê que a ação ela vem caindo, saindo lá dos seus mais de R$ 40 para hoje está custando menos ali do que R$ 4, R$ 5 por ação. Então, se você quer saber o porquê que os resultados eles estão sendo tão impactados e olhar por dentro do balanço aqui do quarto trimestre de 2022 e claro, uma perspectiva geral sobre o ano de 2022, fica comigo para logo após o evento. Então, vamos pro vídeo. E sem mais delongas, eu vou trazer vocês aqui exatamente para minha tela para que a gente possa entender um pouco sobre aqui o resultado e vamos lá, parte por parte para a gente conseguir entender. Eles colocam aqui que houve uma receita líquida que atingiu 1,2 bilhões, 48% maior do que do ano de 2021. Claro, é importante a gente lembrar e fazer um comparativo importante que 2020 e 2021 nós tivemos ali efeitos relacionados à pandemia e naturalmente com a quantidade menor de viagens, o poder econômico muito abalado ali por conta de muitas pessoas estarem mais preocupadas com a questão da saúde e do próprio cuidado do que efetivamente com viajar, comparado com 2021, nós temos um número um pouco maquiado em relação a esses 48%. Eu particularmente gostaria muito mais de comparar esse resultado com 2019 do que com 2021, mas claro, por uma questão contábil, a gente sempre compara ano com ano, e claro, o ano sempre é anterior àquele a qual a gente está falando. Aí eles colocam aqui algumas coisas relacionadas a EBITDA, que como eu sempre falo nos meus vídeos, não é um indicador que eu gosto muito, e ele coloca aqui a questão das reservas confirmadas de 1,4 bilhão, 90% maior em relação a janeiro de 2022, mas o que eu acho que é mais importante nós olharmos é esse quadro aqui embaixo, que eles trazem a receita basicamente e quanto que nós tivemos. Hoje nós temos aqui, por exemplo, em reservas confirmadas e reservas consumidas, nós temos aqui alguma coisa, juntando tudo, uns 7 bilhões mais ou menos. Só que aí o que acontece? Quando a gente olha efetivamente para tudo aquilo que a empresa ela gerou para nós temos hoje um prejuízo de 96 milhões e 800 mil reais. Claro, isso apenas no quarto trimestre de 2022 e em relação ao ano todo nós tivemos 433 milhões de prejuízo. Claro, isso foi basicamente 11% menor do que 2021, ou seja, nós estamos diminuindo o prejuízo. No entanto, ainda assim, a empresa está dando quase meio bilhão aqui em prejuízo para os seus acionistas e, naturalmente, a empresa que não consegue manter um lucro, que não consegue manter uma margem saudável, que não consegue sustentar a operação que está fazendo, naturalmente o mercado acaba batendo muito no valor da ação e claro, nós sabemos que aquela pessoa que comprou antes de 2020, ali no finalzinho de 2019, quando o mercado financeiro estava ali no seu boom, onde, por exemplo, o CVC custava ali perto dos seus R$ 40, hoje experimenta uma queda de basicamente 90% no seu valor, considerando que ela hoje está cotada a menos de R$ 4. Olhando aqui para outros indicadores, eu acho interessante a gente dar uma olhada aqui na mensagem da administração, que eles disseram o seguinte, que foram mais de 400 milhões investidos em tecnologia desde 2020, o que mostra para nós algo interessante. Por um lado, nós sabemos que, por mais que a empresa ela esteja dando um prejuízo aqui para nós, ainda assim a empresa se mantém investindo. Qual que é a ideia que nós temos por detrás de tudo isso? A ideia é que a CVC ela é uma empresa que tem um caixa hoje suficiente para continuar queimando, para ela poder manter as suas operações e passar por todo o efeito pandemia que houve lá atrás e, claro, recuperar um pouco da credibilidade. Mas nós temos um fator também que é muito importante. Considerando a taxa Selic hoje ali no patamar de 13%, o consumo ele acaba sim sendo muito afetado e nós sabemos que a Selic ela é aumentada exatamente para refrear esse consumo deliberado que as pessoas têm e consequentemente diminuir a oferta e a procura ali de determinados produtos para que a gente consiga retornar um pouco à média. Então a ideia é basicamente o seguinte, se você tem muito dinheiro em circulação, mas você tem uma quantidade de mercadorias que ela é finita, que ela tem um número certo, se você diminuir o poder de compra das pessoas e aumentar o preço desse produto, consequentemente as pessoas acabam procurando talvez um similar ou deixam de consumir aquele produto. E claro, quando a gente está falando de viagens, o que é mais importante? A sua viagem ou a manutenção, por exemplo, do seu plano de saúde? Ou, por exemplo, você pagar um exame que você precisa fazer? Ou, por exemplo,
trazer para dentro de casa um determinado equipamento ali para sua saúde, fazer a compra de medicamentos, o que é mais importante? Então, sabendo que a questão da saúde é muito mais importante, as viagens acabam sendo afetadas exatamente por essa questão de refrear o consumo que nós temos. Outra coisa que eles colocam aqui, que eu achei extremamente interessante, que desses 240 milhões, somente foram aplicados aqui em 2022, ou seja, mais da metade desse valor que eles fizeram em investimentos foram apenas em 2022, notando, claro, a retomada ali de algumas viagens, algumas coisas assim que foram retornando para o consumo e a vida das pessoas. Claro, é mais lógico eles fazerem investimento quando o ciclo ali de viagens e a possibilidade de trafegar pelo mundo e até mesmo aqui dentro do Brasil tenha sido reaberta. Então, é claro, fazer esse investimento foi muito importante. Outro ponto que eles trazem aqui na mensagem da gestão, olha só que interessante. Em relação aos resultados ao longo aqui de 2022, o que eles tiveram? Eles tiveram reservas confirmadas e reservas consumidas com um crescimento tanto aqui no Brasil quanto na Argentina. E claro, consequentemente, eles tiveram um aumento aqui na receita líquida no período e em relação às entregas, eles entregaram resultado ao aperfeiçoamento das operações em linha com os valores e, em especial, eles honraram os compromissos. Por que eles falam em honrar os compromissos? Há uma outra empresa paralela aqui que ela promete viagem para as pessoas, mas ela apenas diz se aquela viagem que você confirmou lá atrás, que você pagou e vem talvez pagando, ela só vai ser realizada ou não em uma determinada data e fica um pouco ali em cima para você se programar. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Olha, em relação a outros tipos de empresas que estão aí oferecendo viagens a um preço mais barato, do que no final das contas você pode ainda ser surpreendido com uma negativa em cima da hora e você perder toda aquela viagem que você já vê se programando, eles honraram aqui com os compromissos que eles têm dentro da empresa. Então, isso mostra, claro, uma força de mercado e, consequentemente, uma solidez na própria estrutura e na imagem que a CVC ela quer demonstrar para o mercado. Isso também é extremamente interessante. Mas eu quero passar aqui um pouco com vocês a respeito dos resultados e as reservas confirmadas e consumidas. Nós tivemos aqui, olha só que interessante, reservas confirmadas em milhões, né? São 3 bilhões 455 milhões de reais e as consumidas 3 bilhões e 700 aqui praticamente. Nós tivemos muitas viagens aqui internas, olha, interessante se vocês confirmarem aqui a parte de 2022, especialmente nesse quarto trimestre, nós tivemos uma boa parte da receita aqui para dentro do Brasil. O que, claro, se você considerar que o dólar está muito caro e que alguns outros países talvez não estejam tão interessantes para você visitar neste momento, a viagem interna aqui no Brasil ela acaba sendo mais procurada, mas claro, a gente não pode desconsiderar o efeito aqui a Argentina, que é um outro país também bastante forte, que tem feito ali algumas reservas, tem sido procura de viagem por muitas pessoas. Olhando o resultado geral, nós tivemos aqui em 2022 um valor basicamente aqui de 14 bilhões de reais e, claro, nós temos aqui, só do Brasil, são 10 bilhões, isso pelo menos nas confirmadas, e nas consumidas nós temos aqui outros 10 bilhões, considerando também 14 bilhões. Então, olha só que interessante isso. Em 2022, juntando os dois aqui, nós tivemos praticamente 28 bilhões de reais que foram assim manejados dentro da empresa para fins de viagem. Só que o que acontece? Nós vimos um prejuízo de mais ou menos ali 100 milhões de reais apenas para esse quarto trimestre e 430 milhões apenas no ano de 2022. O que isso denota para nós? Da mesma maneira que empresas de varejo têm um consumo alto de caixa, mas tem uma margem líquida muito pequena, empresas de viagem acabam tendo esse mesmo lado negativo. Por quê? Qual que é o produto final? O produto final é a viagem. E o que mais interessa para o consumidor? Aquela empresa que vai entregar a viagem de uma forma talvez mais adequada, com um certo vamos dizer assim, equipamento por detrás para atender aquele cliente, ou importa apenas a viagem e o valor mais barato? Porque algumas pessoas elas têm a capacidade de ir para outros países, ir para outros lugares e se virarem sozinha. Algumas outras pessoas não têm isso. Então, talvez um pouco desse consumo ele esteja muito relacionado a pessoas que precisam ali de um certo auxílio para viajar ou tem uma certa segurança com a CVC para que permita fazer uma viagem com muito mais tranquilidade. Conclusão disso, quando você tem um objeto, um consumo único ali, que é o produto, e o consumidor que é mais barato, ele vai ver na CVC. Por exemplo, a viagem para a Índia, sei lá, tá 10 mil reais. Aí ele vai na empresa ali aérea,
vê quanto está a passagem e fala, poxa, por que eu vou pagar 10 mil se eu posso pagar 6,5 aqui para viagem e lá eu me viro, por exemplo, no Airbnb, lá eu me viro para pagar no hotel, aí eu compro aqui a moeda local deles e consigo fazer uma viagem um pouco mais tranquila, por que eu vou pagar tanto a mais assim? Então, esse é um problema que nós encaramos aqui na CVC e, claro, com o consumo que busca ser refreado pela alta da Selic, nós temos também essa questão muito peculiar que a margem ela acaba sendo muito pequena nesse tipo de empresa. Outras questões que eu queria trazer aqui para vocês, o resultado deles aqui, quanto que as viagens, pelo menos elas representam do nacional e quanto que elas representam do internacional. Olhando aqui, por exemplo, o Brasil, nós temos que 61% das viagens elas são aqui para dentro do próprio país. Isso, claro, é muito interessante, afinal de contas, como eu falei, muitas pessoas em função da alta do dólar e de, claro, outras questões importantes que nós temos no mercado internacional, procuram por viagens aqui para dentro. Isso é importante. Olhando aqui para a receita líquida, eu achei também interessante esse outro slide aqui que eles trouxeram, que as reservas consumidas, uma parte delas foi no aéreo, uma outra parte não aéreo, que eles colocam aqui basicamente a pessoa que viaja de ônibus, e o marítimo. O que eu achei interessante? Que a procura pelo não aéreo, ela subiu bastante. O que denota isso? O aumento, claro, dos custos de combustível, o aumento dos custos da viagem no todo, fizeram com que algumas pessoas elas buscassem por viagens, vamos dizer assim, um pouco mais longas em questão de tempo de trajeto, mas mais baratas pelo fato de não necessitar de um transporte aéreo, precisar de um transporte aqui por meio de ônibus ou outra forma de veículo. Aí, claro, o aéreo acaba sofrendo e o marítimo também sofreram um pouquinho nesse meio tempo. O marítimo a gente basicamente fala aqui dos cruzeiros, então eles tiveram uma procura um pouco menor. Outro ponto que eu também achei que merece um destaque aqui para nós é em relação a este parágrafo aqui, que nós tivemos uma medida provisória que foi convertida em lei, que ela falou o seguinte, olha, nós vamos reduzir a alíquota de um determinado imposto de 25 para 6. Para quê? Para que nós tivéssemos aqui o incidente sobre remessa e gastos pessoais e tudo mais, eles têm como objetivo estimular o turismo e buscar dar uma maior competitividade para agências e operadoras de turismo, que foi um setor mais afetado pelo Covid, sendo a CVC uma dessas beneficiárias da medida. O que eles querem dizer com isso? Olha, nós pagávamos antes 25% de imposto e hoje vamos pagar 6%, e claro, isso beneficia muito, porque como eu falei, nós temos aquela questão de uma margem pequena e de uma procura de um produto que onde a gente achar mais barato, a gente acaba comprando. Considerando que nós tivemos aqui o impacto da Covid e buscando estimular aqui o mercado interno de turismo, eles fizeram essa redução, que eu achei bastante interessante, afinal de contas, eles estão, de uma certa maneira, eu digo o governo, eles buscam, na verdade, salvar as empresas para que elas continuem pagando impostos, gerando empregos, e claro, isso é muito importante. Então, na verdade, isso daqui tem sim a ideia de uma medida para salvar tanto as empresas grandes de turismo como as pequenas, que particularmente são aquelas que são mais afetadas porque elas não têm uma imagem tão forte quanto tem a CVC. Olhando aqui para a parte de despesas, o que a gente pode enxergar? No geral, nós tivemos, por exemplo, com despesas gerais e vendas, nós tivemos uma redução aqui de ano contra ano, né, trimestre contra trimestre. Agora, olhando aqui ano contra ano, e eu acho que essa é a parte principal, nós tivemos aqui um aumento em cada uma dessas linhas, especialmente com despesas de venda em 52%. Só que não vamos olhar isso aqui de uma forma negativa, porque como eu falei no começo desse vídeo, nós tivemos em 2021, claro, todos sabemos, a pandemia, e isso consequentemente acabou trazendo menos despesas com vendas, afinal de contas você não precisa pagar comissão para aquele corretor que vendeu a viagem, você não precisa pagar com outras questões, então naturalmente isso daqui, esse aumento ainda é importante para demonstrar dentro do resultado a maior procura por viagens e consequentemente um resultado financeiro, pelo menos operacional, mais interessante. Em relação ao EBITDA, que também não é um valor que eu gosto muito, mas está aqui na casa dos seus 4 bilhões, e em 2022 nós tivemos um EBITDA de 72,6 milhões, comparados a um prejuízo aqui no ano de 2021 de 218 milhões em relação ao seu EBITDA. Por fim, eu queria trazer com vocês aqui uma parte do resultado que eu achei bastante interessante, que seriam os investimentos, como eu já falei antes, que apenas aqui no quarto trimestre de 2022 eles investiram 78,6 milhões de reais e no ano foram quase 250 milhões de reais com viagens e, claro, com investimentos na transformação digital que eles buscam, claro, tirar aquelas agências mais caras e menos lucrativas e trazendo tudo para o ambiente digital, onde com a menor necessidade de mão de obra, você acaba barateando os serviços, acaba
trazendo uma margem maior para dentro da própria empresa, e isso é muito interessante, afinal de contas, um investidor, quando olha para dentro de uma empresa dessa, prefere que haja uma redução nos custos, porque é muito mais fácil você reduzir pessoal, reduzir custos e outras coisas, do que você aumentar a margem e aumentar o preço, porque aumentando o preço as pessoas acabam buscando em outros lugares esse mesmo produto. Por fim, eu queria trazer apenas essa questão do demonstrativo de resultados aqui da DRE, que eu acho importante a gente pelo menos dar uma passada de olho para entender um pouco como analisar tudo isso aqui. Então, vamos analisar o consolidado da CVC Brasil Argentina, o consolidado aqui também de ano contra ano. Então, trimestre contra trimestre, ano contra ano. Olhando aqui para a receita líquida, claro, nós tivemos um aumento um pouco significativo em relação a trimestre contra trimestre e, claro, é importante a gente notar que saímos de 314 milhões para 321 milhões na receita líquida. O que, no entanto, houve aqui de diferença? O lucro antes aqui do resultado, pelo menos no quarto trimestre de 2022, ficou em 29 milhões, comparado a um prejuízo de quase 100 milhões no ano de 2021. Mas é interessante notarmos que de um trimestre para o outro, nós tivemos aqui, por exemplo, 145 milhões negativos em 2021, e 96 milhões negativos em 2022, pelo menos no quarto trimestre. Olhando no consolidado ano contra ano, vou até mudar de cor aqui para a gente enxergar melhor. No consolidado, nós tivemos 433 milhões negativos em 2022 e 486 milhões negativos em 2021. Olhando especificamente para esses números, é interessante a gente notar que a empresa sim tem reduzido um pouco ali do seu prejuízo, mas mesmo assim ainda permanece bastante alta. O porquê disso? Quando a gente olha, por exemplo, para o total de despesas gerais e administrativas, nós tivemos um aumento aqui na casa de mais ou menos uns 100 milhões de reais. Olhando, claro, para toda essa questão aqui relacionada ao prejuízo financeiro, ao resultado financeiro, nós tivemos aqui prejuízos bastante altos, e especialmente em 2021, os resultados aqui financeiros que relacionados muito ali a investimentos, relacionados a empréstimos, estávamos em 2021 443 milhões negativos, em 2022 apenas 37 milhões. Ou seja, nós estamos falando aqui que de ano contra ano nós tivemos uma redução de mais de 90% aqui nessa parte de resultado financeiro, ou seja, relacionado ali com alguma questão relacionada a empréstimo, algum tipo de desinvestimento que eles fizeram e tudo mais. O que também interessa para nós, e particularmente essa questão dos lucros e prejuízos antes dos impostos, tal, que seria basicamente aqui o EBITDA, nós estamos falando aqui de um EBITDA negativo, mas claro, bastante menor, porque em 2021 foi aproximadamente aqui um pouco mais de meio bilhão de reais negativos em 2021 e 347 milhões negativos em 2022. Se você for ver, portanto, aqui num gráfico, especialmente relacionado ao gráfico da CVC, nós saímos ali daquela cotação que eu disse para vocês, mais ou menos ali de R$50, e hoje caímos aqui para mais ou menos R$3,27, um prejuízo total de 93,5%. Olhando para uma questão menor, vamos dizer assim, para mais detido para os gráficos de hoje, relacionados pelo menos a 2023, nós saímos ali do comecinho de 2023 de R$4,40 e ficamos ali na casa dos R$3,20, hoje com pelo menos 26% de queda. Se você gosta de fazer um trade intraday, eu particularmente enxergo que hoje a CVC ela vai abrir com um gap talvez aqui de queda, e eu particularmente enxergo que desses 3,28 ela deve abrir ali mais ou menos para os seus 3,10, R$3. Eu particularmente enxergo que um resultado tão negativo quanto esse não estava tão em linha com o que o mercado esperava. Afinal de contas, muitas empresas que tinham um mercado relacionado à abertura do consumo, que tinham uma ligação mais ou menos ali com essa questão da taxa Selic e tudo mais, tiveram um resultado menos negativo do que estavam esperando. Por exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza, que tem basicamente uma ideia muito parecida por detrás, que é o consumo e o varejo. Agora, olhando para a CVC, com o resultado negativo que ela teve, eu particularmente enxergo que nós teremos um prejuízo grande aqui dentro. Então, para você que opera um valor ali intraday, talvez seja interessante entrar vendido no papel, afinal de contas, talvez isso seja uma forma de você ganhar dinheiro. Mas claro, nós sabemos que o mercado ele é imprevisível. Então, na verdade, quando você pode imaginar que talvez o papel caia muito, pode ser que ele tenha aqui um candle alto de
de valorização no dia, mas eu particularmente ficaria um pouco de fora dessa empresa, afinal de contas, se você olhar aqui para os gráficos mais especificamente de alguns dias, por exemplo, nós tivemos um dia que saiu de 2,91 e fechou ali em mais ou menos 15% de alta, 14,2 aqui, e aí basicamente a gente achou que haveria uma realização de preços e no dia seguinte subiu outros 13%. Olhando aqui para poucos dias, nós saímos de 2,80 e fomos ali para casa dos seus 4,16, um ganho ali de 48,6%. Imaginando, claro, que essa realização em algum momento viria, de um dia para o outro essa empresa ela despencou quase 21%. Então, o que eu quero dizer para vocês? A CVC, hoje, por fundamentos, eu particularmente ficaria de longe dela, porque é uma empresa que está dando prejuízo, é uma empresa que, por mais que esteja investindo em tecnologia e transformando a empresa, eu não enxergo hoje uma perspectiva tão interessante para esse mercado. Eu particularmente ficaria um pouco longe. Claro, se nós conjugarmos a ideia de que as empresas de aviação como Gol e Azul tiveram um diferimento nas suas dívidas, ou seja, conseguiram alongar essas dívidas, talvez seja interessante, porque elas vão conseguir apresentar preços mais atrativos e isso acaba beneficiando as empresas de viagem. No entanto, eu particularmente ainda não fico tão seguro em investir numa empresa dessa, a não ser para fins especulativos, imaginando que talvez por uma certa questão de suporte e tendências, nós podemos ter aqui um repique que possa jogar a ação lá para os seus R$ 5 e trazer um ganho mais ou menos ali na casa dos seus 57%. Eu particularmente não enxergo desta maneira, eu acho que com os prejuízos nós veremos essa ação bater ali mais nos seus R$ 2,50, R$ 2,30, testando mínimas do que efetivamente testando máximas aqui em relação ao gráfico. Mas se você é um investidor que gosta dessa empresa, eu consideraria estudar, afinal de contas é um mercado bastante difícil e que hoje passa por uma transformação importante que pode no médio e longo prazo trazer um retorno interessante para vocês. Claro, não sei se voltaria para aquele valor de R$ 50 antes de 2020, mas eu particularmente enxergo que numa ótica de longo prazo essa ação ela pode retomar ali o seu patamar de mais de R$ 10, mas isso claro não é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas uma perspectiva ou pelo menos aquilo que eu enxergo para essa empresa no médio e longo prazo. Por fim, queria trazer vocês aqui para mim para agradecer por ter permanecido nesse vídeo, por ter trazido toda essa sua atenção para essa forma de análise aqui dos gráficos e análise dos balanços da CVC, porque, de uma certa maneira, aquele que busca investir em bolsa de valores, por mais que tenha uma carteira segura, talvez queira colocar um pouco ali o pé em alguma ação um pouco mais arriscada. Eu, particularmente, dentro do meu pedido de risco, eu não colocaria a CVC, mas, claro, fica hoje a seu critério escolher ou não investir nessa empresa. Bem, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!